Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Eu estou começando meu dia tomando um café e lendo um jornal. Nessa ação rotineira, eu estou interagindo com o mundo que eu conheço. O mundo dos jornais, das revistas, das mesas, cadeiras, das árvores, das xícaras. Mas existe um outro universo paralelo ao nosso. O das partículas atômicas e subatômicas. Prótons, nêutrons, elétrons, partículas de luz chamadas fótons e outras ainda menores. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a vida e a obra de Werner Heisenberg, um dos maiores físicos do século XX, responsável por grandes descobertas do universo microscópico da matéria. Fique com a gente. O nosso personagem, o físico Werner Karl Heisenberg, nasceu em Würzburg, em 1901, em uma família de classe média com um elevado nível cultural. Em 1920, ingressou no curso de Física da Universidade de Munique. Nos 7 anos seguintes, até a sua nomeação como catedrático de Física em Leipzig, ele estudou com 2 dos principais físicos quânticos da época, o dinamarquês Niels Bohr e o alemão Max Born. As ideias de ambos influenciaram Heisenberg a derrubar as bases da física clássica e erguer os fundamentos da física quântica. Mas afinal, o que é a física quântica? A física quântica é física que estuda coisas microscópicas. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, algumas moléculas, coisas que, a princípio, a mecânica clássica, que é anterior a ela, não consegue descrever. Física quântica é parte da física que estuda a interação da matéria em escala atômica e suas partículas elementares, como elétrons, prótons e nêutrons. A mecânica quântica ela está aqui no nosso dia a dia. Ela é muito importante para explicar, por exemplo, a estabilidade da matéria. Entretanto, ela entra como um pano de fundo. Ela entra como uma coisa que dita sobre a estrutura microscópica daqueles objetos. As fórmulas da física newtoniana nos permitem, por exemplo, saber a velocidade de um carro se soubermos a distância que ele percorre em um determinado espaço de tempo. Ou conhecer a força com que uma bola é arremessada se soubermos sua massa e a aceleração que ela adquiriu. Podemos dizer, então, que com a física clássica é possível saber como vai se comportar um determinado sistema. Mas com a física quântica não é bem assim. As partículas atômicas têm comportamentos imprevisíveis. Usando matrizes, aquelas que a gente aprende no ensino médio, Heisenberg formulou matematicamente o comportamento das partículas, criando as bases da mecânica quântica. Gente, ele tinha apenas 24 anos. Alguns anos mais tarde, em 1932, Heisenberg ganhou o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. As pessoas que o conheceram se referiam a ele como um cara brilhante. Mas o que ele pensava? O que ele gostava de fazer? Tá curioso, não tá? Eu também tô, então vem cá. Quem vai responder essas perguntas é o professor de Física João Torres de Mello, aqui do Instituto de Física da UFRJ. Como é que era Heisenberg? O que ele gostava de fazer? O que ele pensava? Então, Heisenberg, sem dúvida, é um dos grandes cientistas do século XX. Ele foi fundamental para a criação da mecânica quântica. Ele foi um dos criadores da mecânica quântica. Heisenberg é conhecido também por ter uma formação filosófica bem profunda, o que o distingue um pouco da maioria dos cientistas, né? Até ele tem um livro que até hoje é muito utilizado nesse diálogo entre a física e a filosofia. Heisenberg tem uma história, do ponto de vista político, assim, um pouco controversa, porque ele foi o líder do programa nuclear alemão na Segunda Guerra Mundial. E tem até um momento em que ele vai a Copenhague visitar o seu mestre Bohr, né? E o que aconteceu ali ninguém sabe exatamente, mas virou uma peça de teatro que se intitula inclusive Copenhagen. A ideia... O diálogo gerou um projeto artístico. O diálogo deles, né? Que é um momento muito importante porque pode-se pensar na posição de Heisenberg de 2 formas. Uma mais positiva, que ele teria ido a Bohr para dizer que a Alemanha jamais conseguiria fazer a bomba atômica, né?
passar esse recado para os aliados, ou uma outra visão que, na realidade, ele foi lá para espionar, né? Saber quais os segredos que o Bohr sabia, ou até mesmo pedir absolvição a Bohr pelo fato de ele estar trabalhando no programa nuclear alemão, né? Mas até hoje não se sabe qual é a versão correta. A gente pode dizer que ele foi o segundo grande nome da física depois de Einstein? Ele foi um dos grandes nomes da física, certamente muito perto de Einstein, né? Porque o legado dele na mecânica quântica, que permeia toda a física contemporânea, né? A física contemporânea gira em torno da mecânica quântica. E, então, o legado de Heisenberg para a mecânica quântica foi fundamental. Peito de pato, filé de namorado, salmão ao molho de maracujá. Eu estou na maior dúvida que prato que eu vou escolher. E isso me faz lembrar o nosso amigo brilhante Heisenberg, que ficou famoso ao criar o princípio da incerteza. Você deve estar se perguntando, princípio da incerteza, o que será isso, hein? O nome é estranho, mas o significado é relativamente simples. Camarão, medalhão... Segundo esse princípio, no mundo microscópico de átomos e partículas elementares, é impossível conhecer as suas características simultaneamente, criando uma imprecisão sobre o comportamento futuro desses corpos diminutos. Para prever a posição e a velocidade futuras de uma partícula, seria necessário poder medir sua posição e velocidade atuais. Mas, segundo o princípio da incerteza, é impossível fazer essa medição com precisão absoluta. Isso porque, se conseguimos medir com certa precisão a posição de uma partícula, a sua velocidade se torna extremamente incerta. E o oposto também acontece. Heisenberg demonstrou isso matematicamente, criando uma fórmula para essa indeterminação. A fórmula é a seguinte: a incerteza da posição multiplicada pela incerteza da velocidade nunca pode ser inferior a uma certa quantidade. Difícil? Eu vou bater papo com um físico para tentar entender melhor isso. Vem cá. Eu estou aqui com o Luiz Davidovich, ele é físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Como é que você explicaria o princípio da incerteza para uma criança? Olha, vamos ver, para explicar para um adulto já é meio difícil, né? Mas para uma criança, eu acho que eu pediria para ela pensar assim numa bola de bilhar, ela teria que conhecer o jogo de bilhar, né? Uma bola de bilhar assim numa mesa e digamos que a gente quisesse saber onde é que está a bola, a posição da bola. Bom, para isso a gente precisa iluminar a bola, né? Se a mesa de sinuca estiver no escuro, ninguém vai saber onde é que está a bola, né? Então nós precisamos de luz para iluminar a bola. Então a gente joga um feixe de luz em cima da bola e vê onde é que ela está. Aí eu perguntaria assim, bom, digamos agora que a gente quer localizar um átomo, um elétron, uma partícula microscópica. Como é que a gente faria? Bom, mesma coisa, nós temos que iluminar o átomo ou o elétron. Acontece que a luz, quando a gente chega no domínio assim, dos objetos muito pequenos, nós temos que considerar que a luz é constituída também de partículas mínimas, corpúsculos de luz chamados de fótons. Então, quando a gente ilumina um objeto qualquer, o que acontece é que aqueles corpúsculos de luz, como se fosse uma porção de bolinhas de bilhar pequenininhas, colidem com esse objeto. Então, iluminar um átomo significa enviar um fóton em cima do átomo. Esse fóton colide com o átomo e imprime uma velocidade ao átomo. Então, ao localizar o átomo, nós perdemos informação sobre a velocidade desse átomo. É como se, no caso da bola de bilhar, em vez de nós iluminarmos a bola preta lá com uma luz, nós usássemos uma bola branca para localizá-la. Assim, uma espécie de bola preta misteriosa, que ela estaria lá, mas nós não saberíamos exatamente onde é que ela está. Então, nós usaríamos uma bola branca para investigar onde é que está a bola preta. Aí a gente manda a bola branca. Se a bola branca não se desviar do seu percurso, então a gente não sabe onde é que está a bola preta, né? A bola branca não colidiu com a bola preta. Por outro lado, se a bola branca se desviar do seu recurso, a gente já sabe que a bola preta estava no caminho da bola branca, então ganhamos informação sobre a posição da bola preta. Mas a bola branca colidiu com a bola preta. Então, ao ganharmos informação sobre a bola preta, nós imprimimos velocidade à bola preta e, portanto, perdemos informação sobre a velocidade da bola. O princípio de incerteza de Heisenberg está ligado a isso. Quando a gente tenta observar um objeto microscópico, a posição do objeto microscópico, nós perdemos informação sobre a sua velocidade. Da mesma forma, se nós imaginássemos uma experiência para medir a velocidade do objeto microscópico, se ele está andando rápido ou lento,
nós perderíamos informação sobre a posição. O princípio de Heisenberg diz exatamente isso, que não é possível medir a posição e a velocidade de um objeto com precisão absoluta ao mesmo tempo. Mas nem todo mundo concordava com Heisenberg. Albert Einstein, por exemplo, ficou muito contrariado com suas ideias. Einstein acreditava ser possível prever qualquer comportamento da natureza, inclusive de seus átomos e partículas, e rejeitava a teoria das probabilidades. Inclusive, ele manifestou esse descontentamento através de uma frase que ficou famosa: Deus não joga dados com o universo. As polêmicas de Heisenberg não param por aí. Depois do intervalo, você vai conhecer um lado obscuro do nosso personagem. O fato de ele ter contribuído para o programa nuclear da Alemanha nazista. O intervalo é bem breve. Bebe um cafezinho e volte aqui com a gente. É rapidinho.